Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, segunda parte, capítulo 3, O Manicômio. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois, serdes lançados no fogo eterno. Jesus Cristo, Novo Testamento. Não nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões solicitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela Previdência do irmão Teócrito, a bem de nossa instrução na tarde do dia seguinte ao que visitamos a torre. Os magníficos portões do manicômio se abriram de par em par, permitindo-nos passagem como se fôssemos personagens gratas. Como tão bem indicava a sua denominação, o manicômio recolhia os indivíduos cujo estado mental excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. O diretor do manicômio era antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da terra, conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista, cujos cabelos nevados a escaparem em torno do alvo turbante pareciam formosa coroa de louros comprovando os seus méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João, o mesmo do apóstolo venerando que lhe desvendou os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotou desde então. E simplesmente como irmão João foi que conhecemos essa encantadora personagem, sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos, mais ou menos em toda a colônia. Suficientemente materializado a fim de melhor permitir nossa compreensão, irmão João tinha tez amorenada, como geralmente as têm os hindus, grandes olhos investigadores, fronte ampla e inteligente, cabelos completamente embranquecidos e estatura elevada. Ao dedo anular da mão esquerda, a esmeralda, que indicava sua qualidade de médico, assim como ao alto do turbante, pois, em verdade, não vimos ainda um só daqueles sábios iniciados que não se trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes, que preferiam conservar a alva sacerdotal, atendendo a imposições circunstanciais. Extremamente simpatizados por essa figura veneranda, nós o rodeamos sem mais cerimônias, como se o conhecêssemos de longa data. Atraímos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ele ia demandando o interior do importante estabelecimento que comprovávamos rigorosamente montado sob os reclamos da fraternidade inspirada no divino amor cristão, assim como nas exigências da ciência médico-psíquica. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso, deverei certificar de que meus queridos pupilos são inofensivos como entidades deformadas pelo sofrimento que são. Ainda existem alguns em estado de alucinação, outros imersos em prostração impressionante,
a requisitarem de nossos cuidados zelos especiais, conforme verão. Porém, digo que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse conscientemente, não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos, mas são portadores dos mais abomináveis perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não imunizados ainda pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, razão pela qual os temos separados de vocês, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal forma prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se um homem encarnado, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhes oferecesse analogias mentais, prestando-se à passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco, junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito. Se o pequenino ser não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, atraia para si tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata, que o salvaguarde do funesto contágio, que no caso será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Impressionado, Belarmino perguntou, carregando o senho: como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que então existem tais possibilidades sob a vista da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou um gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria: a lei da divina providência, meu filho, determinou e preconizou o bem. Assim, o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível, o homem se responsabilizará por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidades de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Porém, convém notificar que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de se molestar por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes de acordo com a sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, também poderão levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. A mesma lei, sob a contradição da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também faculta aos homens meios eficazes de defesa. Através da higienização mental,
no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que irradia do alto, em tonos de beneficência para aqueles que a buscam, a individualidade encarnada poderá se imunizar de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Em se tratando de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Por nossa vez, na lei que orienta a pátria invisível, existindo ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível, empregamos todos os esforços a fim de bem cumpri-las, constituindo para nós dever sagrado preservarmos os homens em geral e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Porém, infelizmente, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porque os homens se entregam voluntariamente através de atitudes ímpias e completamente desgovernadas a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, embora normais, poderão se verificar. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio das entidades desencarnadas, os males daí resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alinhamento da ideia de Deus, em que prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é o manancial incorruptível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória em qualquer setor em que a criatura se movimente. Para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado de seu ato de suicídio, e cuja responsabilidade irá se juntar às demais que o sobrecarreguem. E por acaso não existirá meio seguro de prevenir o homem do desprezível perigo a que se encontra exposto, como se ele pisasse em terreno falso prejudicado por explosivos mortíferos? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem, respondeu vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais eles são avisados, e até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno, e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadão apenas, mas à humanidade inteira. Os avisos de que os homens precisam para se desviarem não só desse resultado infeliz, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura, porque se deverá pautar, esboçando a prática do bem como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano como aos espíritos pertencentes à terra pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo exagerado de um povo apaixonado e fantasioso, como presumem os supostos espíritos fortes, ao contrário, é a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes
com que há milênios sonha, pelos quais se debate através de lutas incessantes e inglórias, para que a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isso é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino, a autorreforma indispensável e dali consequente. E presentemente, com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação que preside, nos tempos atuais sobre a Terra, a transformação social que se esboça no mencionado planeta, facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal. A nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas serão desvendadas, os supostos segredos que envolviam a morte em planos indefassáveis serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam, como os de que tratamos. Os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível, ainda inferiorizado. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens, no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, tem sido tentado através da nova revelação, mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Apenas o interessam as opiniões pessoais, os gozos do momento. De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador das quedas fatais. E por isso mesmo, frequentemente se dissuadem de tudo que os poderia levantar para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções, possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo de paixões ruins que se imunizarão contra a espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo de revelações novas, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir: ó homem, criatura forjada de haustos radiosos de foco divino, lembre-se que é imortal. Pensa em que tudo o que vê, tudo que apalpa e possui, as conquistas atuais que em seu seio fomentam o orgulho, as vaidades que cortejam o seu egoísmo, as loucas paixões que arrasam o caráter, comprometendo o teu futuro, as fictícias glórias mundanas que o embalam e bajulam as presunções, escravizando a materialidade, tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no esquecimento das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas você persistirá para sempre.
ficará de pé para contemplar os deploráveis escombros dos seus próprios enganos, aguardando assustado a aurora de novos sucessos do futuro. Lembre-se de que os mundos que rolam no infinito azul, esse foco de luz e energia que abrangem todas as ideias quando, à noite, desfrutando merecido repouso após as lides diuturnas, ou abandona a namorá-los fulgurantes em distâncias impenetráveis, os planetas longínquos em que diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, suas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida, e arrastando em sua órbita formosa pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei, que o viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando vida a você, guiando e aquecendo seus passos, sorrindo às suas vitórias de espírito em marcha, velando por sua saúde e o protegendo das noites dos milênios, colaborando consigo nas batalhas dos aprendizados necessários à sua educação de herdeiro divino. Também passarão, morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores que, por sua vez, atingirão idênticos destinos. No entanto, você não passará. Resistirá à sucessão das eras, como aquele que o criou e o tornou eterno como ele próprio, dotando-o com a essência da vida, que é ele mesmo, e de cujo seio você veio. Por isso mesmo, ó homem, se acautele, sendo você, por direitos de filiação, fadado à glória divina do seu seio da eternidade, não poderá fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faça. Dos movimentos de ascensão próprios da sua natureza, a fim de atingir a órbita de que descende. E nesse longo trajeto que será indispensável, quantas vezes infringir os dispositivos que determinam a harmoniosa escala de sua elevação, tantas sofrerá os efeitos da dissonância que você criou, contrariando a lei a que está sujeito como criatura de um ser perfeito, cuida de si enquanto é tempo, enquanto está a caminho no trajeto normal, que solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar você, o obrigando a estágios penosos, por sua negligência no cumprimento do dever, forçando-o a limpar a consciência com reparações inapeláveis, a par daquelas realizações. Aprende com o Pai Altíssimo, que tão bem o prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que deverá apoiar para atingir a magnífica vitória que é o convidado a concretizar em honra de si mesmo. Felicidade que, por lei, é privilégio do seu espírito imortal. Trata, pois, de modelar seu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir na eternidade em algum dia a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi concedido a você, pelo céu magnânimo, o modelo ideal, o instrutor insuperável capaz de guiar a culminância do destino que te é reservado, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançará o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. No entanto, quem se dispõe a, abrindo-se através dela, ouvi-la com reverência, insistindo em aceitar os sublimes convites que o céu dirige. Os filhos do infortúnio, de preferência, aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações reavivados ao influxo das verdades celestes
que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamorados do bem e do belo, os cérebros pensadores não contaminados de indigestas teorias filhas de falíveis opiniões pessoais e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Porém, os grandes e poderosos, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações, a imensa abundância que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das alegrias ruins que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter sua marcha para o precipício, até que realmente lá se despenham, apesar dos reiterados avisos esparçados desde milênios nesse mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a esse deplorável estado. Querem verificar? Disse e, adiantando-se, encaminhou-se para a varanda, com vistas para extenso pátio, espécie de mosteiro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para descansar em silêncio. Irmão João nos convidou a debruçar sobre o varandim, ou gradeado, que se elevava cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou: estas estranhas figuras que daqui contemplarão, pois não convém que se aproximem delas, chegarão, como vocês, do Vale dos Suicidas. Porém, enquanto vocês recuperaram a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para as tentativas prometedoras, esses pobres irmãozinhos apenas se desvencilharam das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes do nível moral e grau de responsabilidades no suicídio de vocês. Estão atordoados e entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejarem um espírito desencarnado, não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que se passa ao seu redor como se vissem a realidade do fundo de um sarcófago. Os puxões dramáticos que os surpreenderam nas tormentas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundam elevaram-se a tal extensão que paralisou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Aqui, na desoladora estreiteza desse pátio, que a misericórdia sempiterna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, se encontram em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológio eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem se celebram funerais pomposos, que tudo possuíram do que de melhor existir sobre a terra, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em luxos, nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros, nem sempre a prática das abominações
ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com mil gozos amaldiçoados, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde, se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo os médicos a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em seus corpos carnais os preveniam, caso não detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Vou parar por aqui que não vai caber tudo.